O cavalo abre o coração do ser humano e alimenta sua alma. O Parque Bezerra Marinho apresenta Nilo Apollo Fred AF, o Apolinho, um garanhão fora de série, que apesar do curto tempo como competidor de vaquejada, já apresenta uma série de vitórias e traz em seu currículo uma significativa coleção de importantes títulos. Nilo Apollo Fred AF, o fenômeno. Esse gera resultados, proporciona alegria e provoca emoções. Zé Neto sempre foi um cara muito curioso. E quando ele não entende das coisas, ele procura se aprofundar para não conversar besteira. Ele é muito inteligente. E ele olhou esse cavalo, um potro, meu, o irmão do Nilo. Ele está sendo esse cavalo. Eu digo, Zé, esse cavalo vai ser o cavalo. Foi mais bem açoitado, mais bem preparado, filho do Barros Apolo aqui no Aras. Eu passei a imagem para ele. Aí ele é muito decidido. Quando ele quer uma coisa, ele vai em frente. Aí ele disse, eu vou comprar esse potro. Eu digo, Zé, além desse potro, tem outro lote aqui, que tá comprando égua, tu vai bater as paradas. Aí ele disse, qual é? Esse lote aqui, é o 3 em 1. Ele disse, como é isso? Tu vai comprar a mãe do potro, ela tá com um potro no pé, irmão próprio do cavalo, filho do Barros Apolo da mesma mãe, e ela tá cheia também do Barros Apolo. Um potro que ao pé era justamente o Nilo Apollo Fred. E o Nilo Apollo Fred se tornou o que é hoje, né? A história do Nilo Apollo Fred é essa. Tinha que ser de Zé Neto mesmo, né? Que ele pegou a sugestão e não hesitou não, foi lá e comprou. O mérito meu foi só do acasalamento. O resto foi todo aqui, né? Que o Nilo só fez nascer lá em casa. Ele só fez acasalar, o resto foi tudo feito aqui. Então, o mérito maior, eu tenho 10% aí. Os 90% foi de Zé Neto e de Daniel também, que o Nilo não corre só, né? É até um conjunto. A gente sabe que eu tenho na minha concepção, eu acho que na vaquejada de um cavalo, 70%. 30% é o vaqueiro, né? Mas esse 30% é muito importante, né? Ele pode levar ao sucesso e ao fracasso do cavalo. A minha história com o meio rural começou desde meu pai, que ele já tinha fazenda. Eu acho que talvez quando eu tinha 5 ou 6 anos, meu pai comprou a primeira fazenda e eu já me identifiquei com o meio rural, andava de cavalo e mexia com boi. Talvez com 10 ou 12 anos eu encontrei a vaquejada. Na época era o Parque Maria da Luz, que era uma referência, era uma grande festa, era uma festa muito bonita. E eu passava o dia lá, vendo as grandes equipes, vendo os grandes cavalos e me apaixonei desde então por vaquejada. E foi assim que minha história começou. Entrei como competidor e depois de eu acho que 3 ou 4 anos, acho que eu com talvez 20 anos atrás, que eu fiz minha primeira pista de vaquejada aqui, que hoje é o Parque Bezerra Marinho. Eu criava numas baias uma estrutura bem simples e acho que eu cheguei a ter 4 animais atletas. Depois de um tempo eu parei, eu passei 10 anos afastado de vaquejada, vendi esses 4 animais, me afastei por completo de vaquejada. E em 2014, numa brincadeira com minha esposa que está ali atrás, eu assisti no leilão, disse que ia comprar uma potra para ela. E começou assim, eu comprei uma potra para dar de presente a ela, né? No outro dia teve mais um leilão que era eu acho que era do Aras Serra Preta. Eu comprei mais 2 animais, a seu João Lira, a Daniel. E começou nessa brincadeira e quando eu vi eu já estava envolvido de novo, já estava com 10 ou 12 animais. Já não podia criar na estrutura simples que a gente criava. E aí veio numa velocidade muito grande, aí a paixão aflorou novamente. E aí eu construí áreas, construí o parque e aí começou tudo de novo numa intensidade que eu nunca tinha vivido.
a história do Nilo exatamente por isso. Primeiro a gente não apostou no Nilo, eu apostei no Apollo. E Daniel, para mim, sempre foi um referencial disso. Além de meu amigo, um excelente vaqueiro. Quando eu comprei o Apollo Alamitos, eu digo, a primeira coisa que eu vou fazer é mudar de lado, porque ele corria de direita lá em Alexandre, começando muito bem. Eu digo, vou botar ele para a esquerda e vou convidar Daniel para ser o garoto propaganda do Bezerra Marinho. Até então, o intuito da gente era ter um garanhão local para cobrir essas 10, 12, 20 éguas que eu iria ter e para ser o representante do parque, porque aí veio junto também a história do Parque do Bezerra Marinho, que era, até então era só essa pista que eu lhe falei, e aí a gente deu uma melhorada para atender a Copa Bolero, uma etapa da Copa Bolero, e aí veio o convite depois de Fábio e acabou que evoluiu para uma coisa, para essa coisa grande, a estrutura grande. Então, o Daniel Lira, desde o primeiro momento que eu comprei o Apollo Alamitos, eu já tinha o intuito de convidar Daniel para estar perto de mim e ser o representante do Bezerra Marinho. Foi assim que Daniel Lira, há 3 anos atrás, passou a perna no Nilo Apollo Freire, né, e vem construindo. Eu não sei se o Nilo Apollo Freire seria o Nilo Apollo Freire se ele tivesse em outro aras, sem Daniel Lira, com a dedicação, com o conhecimento, com a técnica, com a paciência, né, com o amor que Daniel Lira tem ao Nilo Apollo Freire. Então, um grande percentual do atleta Nilo Apollo Freire, a genética, a vontade de fazer o serviço, a bondade dele, é um grande percentual. Mas um outro grande percentual, eu dedico isso, eu jogo isso na conta de Daniel Lira. Eu acho que ele é um fenômeno. Fenômeno pelos resultados que ele vem apresentando. Não tem nenhum animal na história da vaquejada fazendo o que ele fez na idade dele. Então, a preço de hoje, na idade dele, ele é o maior cavalo da história da vaquejada. Teve um fato super interessante, que no dia da cirurgia, Daniel ia correr e ele ia estar no centro cirúrgico. Então, quando ele saiu do centro cirúrgico, que estava passando anestesia, ele ainda estava sob o efeito da anestesia, a minha cunhada, que é cardiologista e estava acompanhando, ela passou uma mensagem para mim: Vanessa, José Neto está bem, ele acordou agora da cirurgia. A primeira pergunta dele: Daniel bateu a senha? Falei, eu vou esperar ele aqui no apartamento para a gente ter uma DR, porque eu pensei que ele ia perguntar, minha mulher está lá fora, e a gente brincou muito, e foi verdade, o anestesista chegou depois e falou, gente, quem é Nilo? Porque era o nome do centro cirúrgico, então foi muito engraçado. Qualquer competidor, ele entra, acho que no intuito de dar o seu melhor e de sair com a vitória. E quando essa vitória é na casa da gente, é com o garanhão da gente, aí o sabor, quando sai da casa, é muito bom, é gratificante. Falar do Nilo é falar de um fenômeno. Essa é a primeira palavra que vem na minha mente para falar de um cavalo que venceu todos os desafios impostos a ele. Não tem nenhum outro apelido, nenhum outro alcunha que eu possa dar a um cavalo que com 4 anos ganhou um Portal Vaquejada na categoria amador. 5 anos incompletos foi reservado campeão Porto Futuro. Com 6 anos foi campeão do Derby, ABQM na categoria profissional. E com 6 anos, ainda hoje, também é líder da categoria Derby do Portal Vaquejada. Então, todos os desafios que foram impostos a ele, ele ou venceu ou, como diz o Matuto, tirou um fino. Então, o único desafio que ele não venceu foi o Porto Futuro, onde ele foi reservado, o Porto Futuro da ABQM. Então, é um cavalo fenômeno. Aquilo que a gente vê, eu tenho 25 anos que acompanho o cavalo, vi poucos cavalos como o Nilo na idade dele. Digo sempre, já vi cavalos até melhores, mas com certeza mais maduros. O que esperar do Nilo para o futuro, eu nem sei te dizer. O Nilo vai ganhar o mundo. Na verdade, o Nilo Apollo ele já está registrado e marcada a história dele no campeonato, que ele vem de ser campeão do amador, categoria amador. E esse ano, uma grata surpresa, o Zé Neto tinha falado que provavelmente ele ia correr algumas etapas do campeonato na categoria Derby e veio fazer uma rodada na Bahia, ganhou lá. Agora já ganhou mais 2 etapas agora nesse segundo semestre e é um cavalo que surpreende. É um cavalo que já está chamando pela idade que ele tem, a expressão que ele tem na pista. É um cavalo que atrai, porque os grandes cavalos atraem o público para assistir
a derrubada do boi e atrai os vaqueiros. Quando o vaqueiro vai assistir uma carreira de boi de um cavalo, é porque esse cavalo é diferenciado. E eu considero o Nilo como um cavalo hoje diferenciado, independente da idade que ele tem, mas já é um cavalo grande. Zé me chamou aqui e disse: Daniel, eu estou com o parque de vaquejada na época da pandemia, estou construindo aqui o parque, estou com um projeto aqui do Aras, e eu queria ter você como parceiro para a gente ver se a gente forma aqui um cavalo, um garanhão. Eu preciso fazer um projeto de garanhão, preciso para as éguas, e eu tenho um relacionamento com você, e me fez esse convite para fazer essa parceria. Na época, o Apolinho era bem novinho, tinha só 2 anos de idade, estava iniciando a vida dele, atleta, né? Estava sendo manso de sela, sendo domado. E eu vim aqui frequentar, né? Passar os cavalos, e eu vi o rapaz montando nele e sempre me chamou a atenção. Até que um dia eu tive a oportunidade, esse domador do Apolinho era Evaldo Abelha, que montava nele, quem iniciou ele nas pistas. E ele disse: Daniel, monta aqui nesse cavalo. Aí nesse dia eu passei os meus cavalos, passei outros cavalos, e eu montei. Na primeira vez que eu montei nele, eu fui, corri uns boi nele na pista, e eu senti uma coisa diferente, não sei dizer o que era, mas eu senti. E até que eu cheguei a Zé e disse: Zé, você tem muitos cavalos aqui, mas o bom é aquele ali. E aí a gente foi, ele disse: a partir de agora ele é meu e seu, vamos tocar o projeto? E aí a gente foi com muito trabalho, muita dedicação. Eu sou muito dedicado, assim, eu sou muito perfeccionista nas coisas que eu faço. E eu me dediquei muito na época de pandemia, a gente não... Tava as empresas tudo fechado, loja fechada, e a minha válvula de escape era vir para o BM. Então eu vinha para o BM com frequência, montar... Assim, eu acho que para o Nilo Apolo Fred ser quem ele ser hoje, teve que muitas coisas casar. E na época eu não ter nenhum cavalo lá no Aras, que meu cavalo estava machucado. Acontecer a pandemia para eu poder ter a frequência de vir montar aqui para construir ele. E aí, assim, várias coisas foram acontecendo. Depois veio o título do Portal Vaquejada da Amador. E aí tá o que tá hoje aqui, a gente tá surfando essa onda. Eu já tinha uma paixão muito grande por cavalo, mas assim, eu acho que eu criei uma ligação muito grande com o Nilo. Aqui no Parque Bezerra Marinho, assim, para qualquer pessoa que gosta de cavalo, a gente pode viver tudo que você ama no meio do cavalo, você vive aqui, porque você tem os cavalos, você tem a vaquejada, você recebe seus amigos, você tem a pista, você tem um caminhão para ir para a vaquejada. Então, assim, eu me sinto realizado. Aqui eu me sinto realizado, me sinto em casa. Corria muita vaquejada aqui na região, mas eu não era tanto de viajar. E depois do Nilo, assim, eu comecei a ir para a vaquejada na Bahia, em Sergipe, em Alagoas. Então, assim, eu expandi bem mais e consegui correr em bem mais lugares, em mais regiões. Apesar de ser clichê, eu não poderia resumir ele em uma palavra só que não fosse fenômeno, porque com a idade que ele tem, com o que ele vem me apresentando e com os desafios que eu propus a ele, todas as vezes ele me diz e me prova que é um fenômeno. Sou muito feliz de participar desse projeto, né, que é o Nilo, e agradecer meu amigo Daniel Lira, esse grande vaqueiro, né, meu amigo Zé Neto, por todo o carinho e respeito sempre junto comigo, né, a gente que viu o Nilo crescer. Ele com 4 anos sendo campeão do Portal Vaquejada. Eu lembro muito bem de todas as disputas que a gente assistiu junto, eu e meu amigo Zé Neto, né? E a gente vê a desenvoltura do Nilo. Teve até uma vez que a gente pulou dentro da piscina e disse: se o cavalo ficar em primeiro lugar, a gente vai pular. Eu pulo. Na hora o cavalo ganhou. Disse: eita, rapaz, promessa dita, vamos pular. Pulamos uma piscina gelada lá dentro de João Pessoa. E assim, a gente vê ele hoje com 6 anos, né? Continua no mesmo ritmo, nessa pegada, é líder da categoria Deb. Gente muito feliz, claro, junto com esse vaqueiro top que é o Daniel Lira. E eu sou muito grato a Deus por participar dessa família maravilhosa que é o Parque Bezerra Marinho. O maior campeão do Bezerra Marinho é o cavalo Apolinho. Se deixar ele derruba o touro sozinho, é o cavalo Apolinho. Nilo Apolo Fred, o mais novo campeão brasileiro de vaquejada, o charmoso do Parque BM.